Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para dar continuidade à gravação do nosso curso, fazer essa aula maravilhosa de informática. Hoje nós vamos trabalhar um tópico que, quando aparece no edital e quando é cobrado em provas, né, muito aluno fica com dúvida. Depende, é claro, da banca. Tem banca que cobra mais aprofundada, é, tem banca que cobra de uma forma mais rasa, né? Muitas vezes a banca só quer saber se você sabe o conceito de backup. Quando é que a banca vai aprofundar, professor? Quando ela quiser saber, né, os tipos de backup. Backup completo, full, total, incremental, diferencial. Pessoal, a gente vai ver tudo isso aqui. E é bom que vocês fixem nas características de cada um. Tá? Se cobrar aprofundado, a gente vai estar preparado para tudo. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, sejam bem-vindos aí, tá? Sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo online. Olha que coisa louca, né? Ao vivo online, ao vivo online, ao vivo online. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal, olha só. Vocês devem estar agora com esse momento no material teórico em mãos, né? Se não tiver também não tem problema, mas procure estar com material teórico para que vocês possam fazer as anotações, né? É muito importante essa questão das anotações. Então, o material teórico, eu sempre faço material teórico, deixando bem claro, eu coloco aqui como se eu estivesse tendo uma conversa com você. Então, você que está lendo esse PDF, você está vendo que é uma conversa. Ó, fala, minhas áreas, tudo bem? Né? Hoje vamos falar sobre backup, estão animados? Então, isso aqui ajuda a quebrar o gelo do aluno, principalmente aquele aluno que nunca teve contato com disciplina de informática. Sim, pessoal, isso é bem comum, a gente pegar alunos que não gostam, evitam, né? E, enfim, quando tem concurso de informática, corre, mas não é o caso, tá? A gente vai trabalhar tudo bem devagarzinho para que você fique afiado para qualquer prova aí, tá bom? Então, assim, qual seria um conceito de backup, pessoal? Backup, né? Esse termo é em inglês, é claro. A maioria dos termos que nós temos em informática são termos que provenientes do inglês. E alguns desses termos estão sendo aportuguesados, né? Por exemplo, backup é muito comum, pessoal, que vocês encontrem essa palavra aqui, ó, nas provas, backup. E isso aqui é um termo que foi o que? Aportuguesado do backup, que é aqui, escrito dessa forma aqui. Tá bom? Então, olha só, o que, que é fazer um backup, né? O que, que é fazer um backup? Pessoal, fazer um backup é o ato de, né, você copiar arquivos. Anota aí. Copiar arquivos, mas não é somente arquivo, você pode copiar pastas, você pode inclusive copiar discos com pastas e arquivos dentro, discos inteiros. Esses discos podem ser discos físicos ou virtuais na nuvem, né? E aí você vai pegar esses arquivos, você vai copiar esses arquivos e você vai colocar em outro sistema de armazenamento, tá? Sistema secundário, não no seu primário. Então, o backup é você salvar os seus arquivos num local fisicamente distinto. Porque pensa comigo, ó. Todo mundo pensa que backup é você ter duas cópias. Beleza. Mas se você tiver duas cópias de uma monografia, do seu TCC, duas cópias de uma foto que você tem do seu casamento, e você salvar os dois no seu computador, no seu HD, e o seu HD qualquer motivo, ele der um problema que não seja possível recuperar, então isso não foi um backup, porque o backup, você faz o backup, logicamente, para que se você perder uma cópia, você consiga ter outra cópia. Então o backup, pessoal, ele visa o quê? Preservar os dados, né? Caso tenha algum problema, você pode o quê? Restaurar. Tá? Então isso aqui é algo muito comum, principalmente em empresas, beleza, pessoal? Então assim, ó, quando você está fazendo um backup, tá, de um arquivo, de uma pasta, de um disco inteiro, o que, que está sendo garantido ali naquele momento, né? Nós temos aí vários princípios da segurança da informação. O princípio da disponibilidade, da integridade, da confidencialidade. No momento em que você faz um backup, pessoal, você está garantindo o princípio da integridade. Professor, o que, que é a integridade? A integridade, pessoal, é uma característica da segurança da informação em que o seu arquivo, ele não venha o quê? Danificado, ele não esteja o quê? Corrompido, que ele esteja da forma como ele foi salvo. Então, olha só, princípio da integridade. Íntegro, né? O negócio está inteiro, está da mesma forma que você salvou, você conseguiu recuperar. Então, o backup, ele garante o princípio da integridade, e isso já foi cobrado em prova, tá bom, pessoal? Então, ele vai garantir aquilo que eu acabei de falar para você, que o arquivo não sofreu o quê? Alteração nenhuma, ele não foi quebrado, não foi atingido, então ele está o quê?
íntegro. Integridade vem de íntegro, íntegro. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Para você não esquecer o que é integridade. Se você trabalhasse em carro de polícia, por exemplo, né? Está estudando para carro de polícia também. E vamos pensar aí na polícia penal, né? E chega lá um preso, alguém que está lá para cumprir sentença, é feita toda uma checagem para ver se ele está com a sua integridade garantida, para ver se ele não chegou com o olho roxo, com a perna quebrada, com o dente quebrado, faltando uma orelha. Então, se tiver tudo correto, né, pessoal, a integridade dele está garantida, beleza? Então, ó, só para ajudar você a memorizar que o backup ele vai garantir esse princípio da integridade, que os dados que você salvou diferente, ele está, né, não vai sofrer nenhuma operação, não vai ser quebrado, não vai ser atingido, tá bom? Então, é isso aí para a gente começar o nosso bate-papo bem tranquilo, bem de boa, bem legal, ok? Então, assim, o backup, pessoal, é um tipo de serviço oferecido por várias plataformas, inclusive o sistema Windows, ele tem, você consegue programar para fazer backups de forma automática a cada uma semana, 7 dias, 15 dias, 30 dias, dá para fazer essa programação, né? Então, ele vai ser um serviço que vai fazer com que você recupere a informação, né, de forma confiável e dentro de um tempo hábil, né? Se você precisar da informação, logo você consiga recuperar. Beleza? Aí, olha só, um tópico bastante cobrado em prova, as bancas perguntar, hoje, atualmente, né? Qual seria o melhor local para você fazer um backup, para você salvar um arquivo? Pessoal, sinceramente falando, eu utilizo muito isso. Esse é o tipo de backup que eu sempre faço. Eu utilizo o quê? Eu utilizo o quê? A nuvem. Professor, o que é nuvem? Pessoal, nuvem é uma metáfora para a internet. Então, hoje em dia, nós temos vários provedores, mas eu vou falar de dois grandes provedores aqui, que é a empresa Google e a empresa Microsoft. Essas duas empresas, elas têm, na verdade, né, centros enormes, onde elas salvam esses arquivos dos usuários. Eu vou falar do Google Drive especificamente. É uma empresa, o Google é uma empresa provedora de um serviço na nuvem também. E aí você, ao criar um Gmail, você tem também o que nós chamamos de Google Drive. E você pode colocar lá imagens, fotos, músicas, vídeos. Só que ela te dá gratuitamente 15 gigas, né? O Google vai te dar 15 gigabytes, né, 15 gigabytes. Depois de 15 gigas, o que acontece? Você não consegue salvar mais nada. Se você quiser salvar, aí você vai lá e contrata o provedor, o Google, olha, eu quero mais. E aí eu acho que eu contratei aqui 1 tera ou mais, porque eu salvo esses vídeos lá, esses vídeos que nós estamos gravando, né, pessoal? E eu uso aqui o Google Meet, por exemplo, ó, que é um serviço da Google, é uma empresa gigantesca, né? E aí esses vídeos, eles ficam salvos nesse provedor que eu contratei de 1 terabyte, eu acho que é um pouco mais de 1 terabyte. 1 terabyte é 1000 gigabytes, né? Beleza, pessoal? Então, hoje em dia é muito comum, né? Um dos melhores locais para se salvar arquivos, fazer backup na nuvem. É na nuvem, né? Caso que meu computador pegue fogo, que Deus me livre, né? Eu vou ficar apenas com os danos aqui do computador, ter que comprar outro. O que é mais importante para mim, o que é mais valioso são os meus ativos. Os meus ativos são o quê? As minhas aulas, todas as minhas aulas. Se eu perdesse aqui, eu estava tranquilo. Por quê? Porque a partir do momento que eu comprasse outro computador, eu ia acessar a internet e eu ia acessar todos os meus arquivos, porque eles não estão salvos aqui no meu HD, tá? Não estão salvos aqui no meu hard disk, né? Eles estão salvos onde? Na nuvem, tá? Num provedor da Google aí. Eu tenho os dois, na verdade, tá, pessoal? Eu tenho o Google Drive e eu tenho também o OneDrive, né? O OneDrive que é da Microsoft. OneDrive? Isso mesmo? Agora me deu um branco. Me deu um branco agora. OneDrive. Eu quase não uso, mas eu tenho lá também arquivos. Eu uso mais o Google Drive. Estou em dúvida porque ela tinha um e mudou. Não sei se é o OneDrive agora. Enfim, mas vamos lá. Então, pessoal, olha só. Presta bem atenção nessas características. Nós estamos bem devagarzinho porque esse é o ritmo mesmo. Aí eu quero que você saia daqui, poxa, entendi a aula, agora entendi o que é um backup, entendi o que é um atributo de arquivamento, entendi os tipos de backup. Se eu conseguir ao final da aula que você saia daqui com esse pensamento, eu atingi a minha meta, tá? Eu atingi a minha meta e aí eu vou estar muito feliz. Então vamos falar um pouco sobre atributos de arquivamento. Pessoal, toda vez que você cria um arquivo, qualquer arquivo, um Word, uma apostila, qualquer coisa, que você salvou uma foto no seu computador, né? Seja que você salve, ou seja que você altere, faça alterações, né? Esse arquivo, pessoal, ele ganha um atributo de arquivamento.
Professor, eu nunca ouvi falar nisso, mas ele ganha. Toda vez que você salva, automaticamente, quando você cria, eles ganham um atributo de arquivamento. Esse atributo é chamado de, eu vou falar no português, tá, pessoal? Meu inglês não é tão bom, né? Na verdade, não é bom de nenhum jeito. Eu vou falar que é bit archive. O que significa isso, pessoal? Arquivo de bit. Então, traduzindo, o seu arquivo, ele ganha um arquivo de bit. E o que significa? Significa que ele não passou por backup, né? Não passou por backup. Então, esse atributo de arquivamento que ele ganha, pessoal, é o único bit de um arquivo que indica que ele não sofreu o quê? Não sofreu backup. Então, presta atenção. Eu fui bem incisivo aqui, porque eu falei toda vez que um arquivo ele é salvo ou ele é modificado, ele ganha um atributo A. Olha que legal. Esse atributo A é um bit. É um bit. E o que significa esse atributo A? Se o seu arquivo que você criou aqui, ó, do Word, tá, pessoal? Vamos lá, o Word, né? Deixa eu melhorar esse aqui, ó. Você criou um arquivo do Word, ó, um Word, criou lá. Você salvou aqui a apostila, né? A apostila. Você salvou lá como o nome é apostila, né? Então, você acabou de criar esse arquivo, né? Nas propriedades dele, ele vai aparecer um atributo A. O que significa esse atributo A? Significa que ele não passou por backup, né? Aquela cópia, ela foi criada, ela não passou por um backup. Pessoal, mas é possível que esse atributo se desmarque? Sim. Quando você faz o backup desse arquivo, então esse atributo A, ele sai, tá? Esse atributo A, ele sai e ele fica, pessoal, ele fica ele é trocado pelo número 1. Aí significa o quê? Que ele passou por um backup, tá bom? Então, atributo A, ó, atributo A, não acredito, pessoal, que a banca vai entrar nesse nível de cobrança, mas eu gosto de falar ali tudo que eu sei, né? Tudo que eu sei que possa vir a cair. Então, se o seu arquivo ele ganhou um atributo A, um arquivo de bits A, significa que ele não passou por backup. Você acabou de fazer ou acabou de modificar, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, vamos avançando aqui, ó. Vamos falar agora sobre os tipos de backup. Bem tranquilo, bem de boa, tá? Eu vou até fazer um macete aqui para você, ó. Eu vou chamar os tipos de backup. Opa, peraí, muita calma nessa hora. Eu vou chamar os tipos de backup, eu vou chamar de CID. Isso é para você memorizar. Esses são os 3 tipos de backup mais importantes para a sua prova. O CID, completo, incremental e diferencial. Vamos lá? CID, completo, incremental, diferencial. Professor, o que tem esses backups aí? O que esse negócio faz aí? Vamos lá, a gente tem que entender as características. O backup, pessoal, completo, ele também é chamado de normal, tá? Ou então, ó, se ele é completo, ele também vai ser o quê? Total, né? Então aí é um sinônimo. Ou também ele tem um nome de full, né? Full, completo, full, total, full, é isso, né? Em inglês. Então, completo, normal, total ou full. Qualquer um desses nomes pode aparecer na sua prova. O que que faz quando o elemento ele usa um backup completo? Vai ser feita uma cópia, tá? De todos os dados da unidade de disco. Todos os dados, né? Se a organização ela possui uma política de realizar esse backup completo diariamente, se ela colocou lá, se ela configurou para que todo dia seja feito um backup completo, então todos os dias serão copiados todos os arquivos, né? Mesmo aqueles que não tenham sido alterados. Todos os arquivos vão ser copiados todos os dias. Tanto aquele que já tinha sido copiado ontem, quanto os que você criou hoje ou modificou. E todo dia vai sendo salvo todos, tá bom? Lembra que eu falei que quando você cria um arquivo, ele ganha um atributo? Esse atributo ele pode ser um A ou pode ser um 1, né? Na verdade, um 0. Então, vamos lá. O que acontece, professor? Você criou um arquivo, ele ganhou um atributo A, um arquivo de bits, né? Que é o Azinho. O backup total, ele é um tipo de backup que ele desmarca o atributo de arquivamento. Então, ou seja, quando você coloca para fazer o backup, ele vai desmarcar o atributo e vai aparecer o quê? O 0. E aí o 0 significa o quê? Que ele passou por backup. Então, ou vai ser o A, não passou por backup, ou então vai ser o 0 que passou por backup. E o total, ó, o backup total, ele desmarca o atributo A e marca o atributo que passou por backup. Gente, isso cai demais em prova. O backup completo
ele desmarca o atributo de arquivamento, ou seja, o seu documento, a sua pasta, né, passou por backup. Agora vamos lá ver aqui as vantagens, tá? E desvantagens de cada um, que realmente é isso que é a cereja do bolo, isso que as bancas cobram. Qual é a vantagem, pessoal? Vamos lá, ó. Se todo dia eu salvo, ó, hoje é segunda, eu, né, criei esse monte de arquivo. Na terça, eu salvei esse mesmo monte de arquivo e mais os arquivos que eu criei. Na quarta, eu salvei todos esses arquivos de novo. Pensa comigo, ó. Pensa comigo. Todo dia eu estou fazendo uma cópia de tudo. Qual é a vantagem disso? Se eu perder esse arquivo aqui da terça, ó, na terça-feira à noite pegou fogo o servidor. Aí eu perdi. O que acontece? Eu vou lá rapidinho e eu recupero tudo de uma vez usando o backup da quarta. O backup da quarta. Tá? O backup da quarta. Então, presta atenção. Quando eu vou, pessoal, olha só, pensa comigo. Qual é a vantagem? Pessoal, a vantagem é que se eu tenho o último backup completo, eu só vou restaurar esse último backup. E aí, ó, é muito mais rápido para eu recuperar os dados. Em contrapartida, a desvantagem do backup completo é o quê? O tempo de execução é maior e você tem que ter o quê? Espaço de armazenamento. Pensa comigo, se todo dia eu tenho que pegar, ó, eu tenho que salvar esse cara aqui, aí na terça eu salvo tudo de novo, na quarta tudo de novo, na quinta tudo de novo. Se eu salvo isso aqui semanalmente, mensalmente, pessoal, para eu salvar isso aqui demora muito. Para eu restaurar é rápido. Agora, para eu salvar, para eu fazer o upload desse arquivo, demora muito. Tá? Então, desvantagem, ó, o tempo de execução, o tempo para eu fazer, ele é grande, porque são muitos arquivos todo dia. E como consequência também, desvantagem, ó, cara, você precisa ter um servidor enorme, porque todo dia você está salvando todos os dados. Então precisa ter muito espaço. Já pensou o cara que tem lá 300 filmes, todo dia ele tem que salvar aqueles 300 e mais algum outro filme, né, que ele conseguiu. Aí no segundo, isso na segunda ele salvou 300, na terça ele salvou 302, porque os 300 mais os dois. Já pensou a quantidade de arquivo que não vai dar em um ano? Salvando tudo, né? Então é isso, ó, pessoal. Matamos com 10 o arquivo completo, total, ou full, ou normal. Qual é? Ele desmarca o atributo, ou seja, ele indica que o arquivo passou por um backup, né? A vantagem, quando eu perco tudo, para eu recuperar é mais rápido. Essa é a vantagem. Qual a desvantagem? Nossa, para todo dia eu fazer isso demora muito, e eu tenho que ter muito espaço de armazenamento. Olha, show de bola. Aí a gente já mata nas questões, já chega de voadora, beleza? Vamos lá trabalhar agora. Lembra que eu falei para vocês? O CID, completo, incremental e diferencial. Temos que lembrar disso. Backup incremental, que é o do meio aqui, ó, o do meio, incremental. Qual é o conceito do backup incremental, pessoal? Vai ser uma cópia de todos os dados que foram criados ou modificados, tá? Então, vai ser uma cópia dos dados que foram criados ou modificados desde o último backup completo ou desde o último que foi feito o incremental anterior. Professor, não entendi bulhufas. Vou explicar para você. Calma, 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 calma. Olha só. Vamos lá. Vamos olhar aqui no nosso, né, na nossa figura. Domingo foi feito um backup full. Ó. É um backup o quê? Full, normal, completo, total. Que nós acabamos de estudar. O que faz o backup incremental? Na segunda, como eu já tenho o full salvo, eu não preciso salvar tudo de novo. Essa é a diferença. Porque se fosse o total, esse vermelho ia estar aqui na segunda, ia estar na terça, e mais os que estão em azul. Então, ia se sobrepondo. O backup incremental, o que ele faz, pessoal? Ele vai salvar, ó, é o que está falando aqui, ó. Ele vai salvar uma cópia, presta atenção lá em cima, ó. Ele vai salvar uma cópia de todos os dados que foram o quê? Criados ou modificados, desde o último backup completo. Então, eu peguei o último backup completo aqui, ó. O que ele vai salvar daqui em diante? Só os dados que eu for o quê? Produzindo. Aí, ó, na segunda eu pego um, na terça criei outra coisa, na quarta criei duas coisas, na quinta criei só uma coisa. Então, ele vai salvando uma cópia dos dados que foram o quê? Criado ou modificado desde o último completo, ou desde o último incremental.
anterior. Pessoal, eu acho que ficou tranquilo o conceito agora, né? Eu tenho um completo e a partir daí, ó, eu vou salvando só o quê? Vou salvando só o quê? Adivinha? Vou salvando só aquilo que eu vou produzindo. Mas eu tenho o completo salvo. Eu tenho o completo salvo. E aí eu vou salvando só o que eu fui criando. Pensa comigo, logicamente falando, pessoal. Olha aqui. Qual desses aqui que ocupa mais espaço? Mais espaço. Eu preciso ter um gigantesco banco de dados para armazenar. Um total ou incremental? O que vocês acham? É melhor salvar tudo todo dia ou salvar tudo um dia só e aí salvando o que eu vou alterando, o que eu vou criando? Pessoal, logicamente, agora a gente vai trabalhar a diferença do incremental. Por quê, pessoal? Ó, a quantidade de dados que você... Qual é a vantagem? A vantagem do incremental? A quantidade de dados que você vai copiar, ela é o quê? Muito menor. Olha aqui, pessoal, o que eu estou copiando aqui durante a semana é só essa parte azul. Eu não estou copiando tudo de novo, né? Então, a quantidade de dados que eu vou copiar é o quê? É menor todos os dias. Então, outra vantagem por conta disso é o quê? Ó, que ele é rápido. A pessoa tem que fazer tudo aqui todo dia? Não, eu preciso fazer só desse azul. Então, esse aqui é muito mais rápido em relação ao total, né? E como consequência também, pessoal, de serem poucos arquivos diariamente, então eu preciso de um banco de dados menor, né? Então, o meu espaço de armazenamento vai ser o quê? Vai ser menor. Uma outra característica que eu pulei, né, é que esse backup incremental, ele também desmarca o atributo de arquivamento. Ou seja, ele tira lá o A, né, ele tira lá o A e ele insere o quê? O 0, para falar que o arquivo passou por backup. Então, ele desmarca o atributo de arquivamento. Ele desmarcando o atributo de arquivamento, ele marca que o arquivo passou por backup. Olha aí, né? Desmarcou o atributo de arquivamento, então marcou que o arquivo passou por backup. Professor, então esse aí é maravilhoso, só tem vantagens, não é? Ah, vamos lá, calma, né? Nem tudo são flores, nem tudo são flores. Tem desvantagem? Tem. E quem é que quer saber? Sou eu? Eu não, eu já sei. Quem quer saber é a banca, né? Pessoal, pensa comigo, ó. Se eu estou fazendo esse procedimento há um mês, né? Pensa aqui, há um mês. Eu peguei lá no dia primeiro, ó, dia primeiro, eu peguei o total, peguei o total, tudo. Pessoal, pensa comigo, ó, quando é lá no dia 29, vamos lá. Eu fiz o total, né? Opa, tá apertando aqui eu fiz o total no dia primeiro. Quando foi dia 28, e não foi de fevereiro, era um mês de 31, eu aí, no dia 2, eu fiz um incremental. Aí, fui fazendo incremental. Ó, na segunda, na terça, na quarta, fui fazendo os incrementais. Fui fazendo. Quando chegou no dia 28, pum, deu pau no servidor. Aí, o que acontece? Ó, esses backups que eu fiz aí, ó, né? Os arquivos, deu pau, eu perdi. Para eu recuperar isso, vai ser mais rápido ou mais devagar? Pessoal, vai ser mais devagar. A recuperação ela é mais devagar. Por quê, professor? Porque você vai ter que pegar o backup do dia 28, o backup do dia 27, do dia 26, do dia 25, 24, 23, 22, 21, 10, 9, 8, 7, 6. Pessoal, daqui que você sai pegando todo esse pacotinho de um, e pegue lá no dia primeiro total, então isso faz com que a recuperação dos dados, estou falando de recuperar, de restaurar, ela é o quê? Mais lenta e mais o quê? Mais complexa, né? Visto que você tem que voltar até o último backup completo. E depois você vai colocando todos os incrementais que foi feito até o dia que a falha aconteceu, que foi o dia 28. Pessoal, eu acho que está desenhado, né? Tá perfeito. Não, o desenho tá uma porcaria, né? Mas, assim, a lógica da explicação ali, com os símbolos, eu acho que deixou bem tranquilo isso na cabeça de vocês, né? Completo, incremental, falamos dele. Os dois, o completo e o incremental, desmarca o atributo de arquivamento, então marca que passou por backup. E nós ficamos, né, agora para falar do diferencial. Então, veja a diferença, tá? Para a gente avançar. Ó. O completo, ó, precisa ter muito espaço, é uma desvantagem, precisa ter muito espaço, tá bom? E é muito lento, né, para todo dia copiar tudo. Mas se eu perder, se deu pau ali no dia 28, o que eu faço? Eu vou lá no dia 27 e eu pego só aquela cópia do dia 27, porque já está tudo lá, que é o completo. Então, a recuperação é mais rápida. Aqui,
A quantidade de dados, a vantagem é menor, a quantidade de dados, então eu vou fazer o backup bem rapidinho, né? O armazenamento vai ser pouco, mas em compensação, se ela tem uma política de fazer a cada mês, né, durante 30 dias, aí que ela faz outro completo, então se der Paulo no dia 28, eu tenho que voltar pegando todos eles, então o tempo de recuperação é bem demorado e é mais complexo para fazer. Eu tenho que voltar até o último total. Entendeu aí a lógica? Pessoal, fala comigo, bebê. Estão entendendo a lógica aí? Para quem nunca viu esse assunto, eu espero que tenha, né? Juliane, né? Isabel, beleza. Fala comigo para saber que vocês não dormiram, tá? Não, pessoal, estamos aqui, né? Estamos aqui. Então, ó, CID, completo incremental, e agora, né, nós vamos falar do diferencial. Por isso que eu falo, lembra da sigla CID, para te ajudar. E se você lembrar nessa ordem, se você lembrar nessa hierarquia, melhor ainda. Pessoal, isso aqui eu que inventei, de fazer CID e fazer assim, ó, essa sequência de cima para baixo. Por quê? Porque eu consigo lembrar da minha aula, porque essa aula foi eu que fiz. Eu uso ela, é o meu resumo, eu estudo por ela, tá? Então eu já fiz esse macete para mim, aí como vocês já estão pegando os materiais, que eu que fiz o material de informática de vocês, então vocês vão utilizar dessa forma também, tá? Se assim desejarem, é claro, né? Quem sou eu para impor alguma coisa, né? Então vamos lá, pessoal, vamos falar agora desse último aqui, ó, que é o diferencial. Esse cara aqui, ó, também é chamado de incremental cumulativo. Então, ó, nós temos o incremental que acabamos de ver e ele é conhecido como incremental cumulativo. Por quê? É só você olhar a figura que você vai entender, pessoal. Por que ele é conhecido como incremental? Porque ele vai salvando as cópias do dia, igual o outro. Só que a diferença é que ele não vai pegando só a cópia do dia, ele vai pegando do primeiro dia, aí pega o primeiro dia e o segundo, aí pega lá na quarta, ó, do primeiro, segundo, terceiro. Então ele vai incrementando, ele vai cumulando. Por isso que é cumulativo, ó, porque ele vai cumulando os dias da semana, tá? Se for fazer isso ao longo de um mês, então ele vai cumular os 30 dias, né? Então vai ficar no final lá, vai ter muito arquivo, não é isso? Tranquilo, pessoal, tranquilo. Vamos lá. O backup completo desmarca o atributo, o backup incremental desmarca o atributo, e o backup diferencial, pessoal, não desmarca o atributo. Ou seja, ele não desmarca, pessoal. Então, mesmo passando por esse backup, o atributo A, ele vai estar o quê? Ele vai estar lá aparecendo. Ele não desmarca o atributo. Ele não desmarca. Então, ele não marca que passou por backup. Tá bom? Beleza? O conceito é parecido com o outro, pessoal. Ele salva uma cópia dos dados desde o último backup completo ou incremental anterior. O conceito é igualzinho ao outro, tá? Porque realmente é isso que ele faz, ó. A gente tem aqui o backup full, ó, tá vendo? Full. Eu poderia ter aqui um backup incremental, e aí, a partir daí, eu poderia ter o diferencial aqui, ó. Mas no exemplo não está assim, né? Mas ele salva desde o último backup completo ou incremental anterior. Aqui já vem logo na segunda, ó, um arquivo, na terça. Opa, na terça eu salvo o de segunda e o de terça. Na quarta eu salvo segunda, terça e quarta. Na quinta eu vou ter 4 arquivos. É só um exemplo, né? Na sexta, né? E aí vai indo, no sábado eu vou ter 6 arquivos. E ele vai, por isso que ele é conhecido como incremental, porque o conceito é o mesmo, só que ele vai cumulando. Ele vai cumulando, né? Beleza? Não desmarca o atributo de arquivamento, não marca que passou por arquivo. Tá bom, pessoal? E aí nós temos vantagem e desvantagem. Vamos avançar aqui na aula? Vamos, vantagem e desvantagem. Qual é a vantagem, professor? Pessoal, a recuperação dos dados, ó, eu perdi tudo. Então, a recuperação dos dados, ela tende a ser o quê? Ela tende a ser o quê? Mais rápida do que a incremental. Tu lembra que lá no incremental eu precisava pegar o arquivo? Vamos lá eu precisava pegar o arquivo de sábado, de sexta, de quinta, né? Até chegar no último. Aqui não, pessoal, presta atenção, ó. Em relação ao incremental é mais rápido. Por quê? Porque eu pego do último dia, que tem tudo que foi salvo durante a semana, e eu pego só esse aqui. Então eu pego o último total e o último dia, antes de ter dado o pau ali, né? Olha aí. Então eu tô pegando somente o quê? Somente dois, porque ele foi cumulando. Lá no incremental, não. No incremental eu tinha que pegar de dia a dia, porque ele é salvando somente aquela cópia do dia, né? Então, em relação ao CID aqui, ó, CID, né? Em relação ao ID incremental, então ele tende a ser o quê? Mais rápido. Ele tende a ser, a recuperação é mais rápida, porque eu só pego os dois. O último diferencial e o último completo. Beleza, pessoal? Agora, qual é a desvantagem? Qual é a desvantagem?
Não, se você pensar, ó, em relação ao outro backup, o incremental aqui, ó, em relação ao incremental, então, veja que ele vai acumulando. Então, em relação ao incremental, ele exige mais espaço e também mais tempo para poder fazer, tá? Olha aí como as coisas estão, né, se encaixando, né, pessoal? Só lembrar do CID. Vamos ver outros tipos de backup aqui para a gente fazer as questões, tá? Agora são backups mais simples, tá? O que cai em prova, geralmente, o grossão são aqueles lá. E o conceito de backup, que é salvar uma cópia em ambientes distintos do seu computador, né? Fisicamente distinto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Backup e cópia. O que esse cara faz? Ele vai fazer uma cópia dos arquivos que você selecionou. Ele não vai marcar que passou por arquivamento, né? Então, não mexe lá no bit de arquivo, beleza? O backup diário. Então, vai ser uma cópia de todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia em execução, tá bom? Os arquivos também não são marcados como passaram por backup. Eu estou indo rápido porque esses nomes aí são muito, né? Sugestivos e eles quase não aparecem em prova. Não estou falando que não aparece, estou falando que quase não aparece. Quando aparece, pessoal, quando eles querem cobrar, ele vai lá no CID, completo incremental diferencial. Existe também, pessoal, o espelhado, ou mirror, né? O que ele faz? Ó, ele espelha uma cópia, pensa comigo. É muito bom quando eu estou com um arquivo salvo lá na nuvem. É excelente, porque se eu perder, eu vou lá e recupero. O problema é que se eu ó, estou mexendo nesse arquivo no meu computador armazenado aqui, né, na minha área de trabalho, estou mexendo aqui, o que acontece? Ele não vai estar salvando as alterações lá. Então, eu vou pegar uma cópia desatualizada. Esse backup espelhado, eu mexo no arquivo e essas alterações, elas também acontecem lá onde ele está sendo salvo. Pessoal, o conceito é espelhado por quê? Porque o que eu faço aqui reflete na outra cópia, tá bom? É só isso, tá? Não precisa de muita lenga-lenga, não. Tá bom, pessoal? Agora, assim, qual é a desvantagem? Ó? Pensa comigo. Se eu mexer aqui e também mexer lá, pô, legal, cara, a cópia está bem atualizada. Mas se meu arquivo aqui pega vírus, né, o que acontece? Se pegou um vírus aqui, se por alguma circunstância eu excluir daqui, o que vai acontecer? Adivinha? Como ele reflete lá no outro, eu vou perder minha cópia também. Então, não acaba sendo muito bom esse backup, não, porque qualquer coisa que acontecer aqui, de bom ou de ruim, alguém mexe, alguém até vai refletir lá, né, pessoal? Então, basicamente isso aí, tá bom? Então, agora, pessoal, que é de praxe, né, a gente vai dar aquela paradinha, bem rapidinha, né, e já voltamos para gravar as questões. Vamos buscar.